meu coração, não sei porquê, bate feliz quando o Hearts joga. Essa é a letra original, não tem nada de errado. Se você ouviu ou lembra de alguma outra forma, você está errado e eu estou certo, porque eu sempre estou certo. E a gente sabe que isso é verdade. Dito tudo isso, a gente pode estar perto de uma das maiores zebras da história do futebol. Já fiz um vídeo recentemente falando sobre o que eu considerei uma das, se não a maior zebra da história do futebol, o título do Mjällby no campeonato sueco. Mas a gente está começando a ver a construção de uma história que pode, novamente, entrar nessa lista. Eu não sei se seria tanto quanto o Mjällby, mas a gente ainda tá falando de uma das zebras mais bizarras do futebol mundial. E a gente, obviamente, está falando de uma das ligas mais competitivas do mundo, né? Um dos campeonatos mais assistidos do planeta, que eu tenho certeza que você não perde uma única partida. Obviamente, o campeonato... Eu quase falei campeonato francês. O campeonato escocês do nosso time do amor, o Hearts of Midlothian, que é um time muito foda e que eu já fiz vários modos carreira no Football Manager e no FIFA, porque eu adorava o escudo deles é simplesmente um coração, e eu achava muito foda, e eu falava, eu quero jogar com o time do coração. E eu ganhava campeonatos, eu me tornava uma força dominante do futebol mundial jogando na Escócia, como deveria ser o Hearts, o time do amor. Mas a verdade é que, falando sério agora, o campeonato escocês tá tendo, neste exato momento, a liderança do Hearts of Midlothian, liderando, no momento que eu gravo esse vídeo, o Celtic ainda não jogou, pode ser quando você veja o Celtic já tenha jogado, mas eles estão liderando com 9 pontos na frente do Celtic, o Celtic ainda tem um jogo pra pagar, então essa situação ainda pode diminuir pra 6 pontos. Cara, mas por que isso é tão bizarro, você me diz? Como que é tão bizarra a situação, então, do Hearts tá ganhando o campeonato escocês? O que isso tem a ver? Caso você não conheça nada sobre o campeonato escocês, vai aqui um mini tutorial de campeonato escocês. Você sabe quando foi a última vez que um clube que não fosse Rangers ou Celtic venceu o campeonato escocês? Os cachorros do vizinho estão latindo. Você sabe quando foi a última vez que um time que não é Rangers ou Celtic venceu o campeonato escocês? Um palpite. Tenta aí. Vai, pensa. Vou te dar 5 segundos pra você pensar. Quando foi a última vez? A última vez que alguém venceu a Scottish Premiership, que na época nem chamava Scottish Premiership, né? A última vez que alguém venceu a primeira divisão do campeonato escocês sem ser Rangers ou Celtic foi em 1984, 1985, ou seja, fazem 40 anos. Desde a última vez que um clube que não é um desses dois venceu o campeonato escocês. Que foi o Aberdeen, que era treinado simplesmente pelo Alex Ferguson. E aí você começa a entender porque que o Aberdeen ganhou. Se bem que aquele, na época foi o 4º título do Aberdeen, mas desde então, Celtic e Rangers fizeram uma dominância absurda do campeonato. Primeiro o Rangers dominou muito mais que o Celtic, mas desde 2012, 13 mais ou menos, o Celtic tá dominando o campeonato escocês. Pra vocês terem noção, desde 2011 e 12, o Celtic só perdeu um campeonato, que foi o de 2020-21. Isso porque, né, o Rangers ele foi rebaixado para a última divisão do campeonato escocês porque ele declarou falência, estava devendo até o cu das calças, e declarou falência, teve que recomeçar na 4ª divisão, eles se reconstruíram, voltaram para a 1ª divisão, chegaram a ganhar o título em 2021, mas ainda assim foi muito tempo parado, muito tempo fora, e as receitas deles diminuíram bastante, o peso, a importância do clube, importância não, mas o peso do clube, né, dentro de campo diminuiu bastante, o que eles conseguiam construir, principalmente dominar, porque eles tinham uma vantagem gigantesca de título sobre o Celtic, e com o título da temporada passada, o Celtic igualou o Rangers. Os dois têm 55 títulos, cara. Inclusive, né, a gente tá falando de uma liga que 2 clubes têm 110 títulos juntos. Mais de um século de futebol escocês foi vencido por 2 clubes, Rangers e Celtic. É disto que a gente está falando. Essa é a situação do campeonato. E neste momento que vos falo, o Hearts... Nossa, o Hearts of Midlothian tá liderando o campeonato escocês com 9 pontos de vantagem pro Celtic. E já que eu falei de finanças, vamos mostrar aqui pra vocês entenderem ainda mais o quão bizarro que é tudo isso, cara. Isso aqui que tá aparecendo na tela pra vocês é as receitas dos clubes no campeonato escocês, isso daí falando do relatório anual dos clubes em 2024. Então inclui o final da temporada 23-24 e o começo da temporada 24-25. Não foi por temporada, isso daí é o quadro de receita do clube no ano calendário.
E o Celtic, né, teve receitas ali aproximadas de 120 milhões de libras, o Rangers um pouco mais abaixo, 80 milhões de libras, enquanto o Hearts, que foi o terceiro time que mais faturou 20 milhões de libras. Ou seja, o Celtic faturou num ano calendário 6 vezes mais do que o Hearts, que é o terceiro time que mais faturou. Isso porque você está falando desses dois clubes que dominam o futebol escocês, então eles têm estádios muito grandes e que enchem todos os jogos, eles conseguem gerar muito mais receita porque estão frequentemente jogando Champions League, estão frequentemente jogando campeonatos europeus, e o Hearts, até pouco tempo atrás, estava na segunda divisão, então a receita deles era muito menor. O Hearts ele era muito um clube golfinho, ele ficou muito tempo subindo e descendo da primeira divisão para a segunda divisão escocesa, e nos últimos anos ele conseguiu se estabilizar na primeira divisão, tanto que na temporada 21-22 e na 23-24 ele conseguiu se classificar para competições europeias, inclusive na temporada passada estava jogando a Conference e nem passou de fase na Conference. Ele jogou a fase de liga e não passou de fase. Dos 36 clubes, eles não conseguiram ficar no top 24 para ir para a próxima fase da Conference League, para vocês terem noção. É disso que a gente tá falando, de um clube que tem dificuldades para passar de fase na Conference League. E que tem um orçamento anual de 20 milhões de libras. Comparado a dois clubes, um que tem 80 e outro que tem 120. E atualmente é líder do campeonato escocês. E isso fica ainda mais bizarro porque quando você olha o calendário deles, eles já enfrentaram tanto o Rangers quanto o Celtic. E no jogo contra o Rangers eles venceram de 2-0 fora de casa, e contra o Celtic eles venceram de 3-1 em casa. Desde o jogo do Celtic já passaram 2 partidas, eles acabaram empatando com o St. Mirren fora de casa, o que não é o ideal, mas pelo menos pontuaram. E na última rodada, que foi no sábado, no dia que eu gravo esse vídeo, inclusive, eles venceram o Dundee FC por 4-0. Então o Hearts vem fazendo uma grande campanha. O Hearts eles não perderam nesse campeonato até agora. É o único time invicto do campeonato escocês. Isso daqui, assim, eu gosto de usar muito o Leicester como meio de comparação, porque é o que a maioria vai conhecer nessas questões de zebras falando de Europa. Isso aqui é muito maior que o Leicester. Tanto em questão de faturamento, tanto em questão de tamanho do clube, tanto em questão de relevância no esporte. O Hearts ele não é um time aleatório, não é um time fraco. Né, assim, historicamente falando, pelo menos. Fraco ele hoje é. Historicamente falando, ele é um clube que já venceu 10 vezes a Copa da Escócia. É um clube que tem peso, assim, historicamente falando, no futebol escocês. Só pra pegar tudo certinho, eles são 4 vezes campeões do campeonato escocês e 8 vezes campeões da Copa da Escócia, né? Eu falei errado, eles também já venceram 4 vezes a Copa da Liga Escocesa. Inclusive, o último título deles de Copa da Escócia veio em 2011-12. Eles ganharam em 2011-12. Pensando em termos da Escócia, até há pouco tempo atrás. E eles venceram o Hibernian, inclusive, na final, depois de eliminar o Celtic na semifinal. Inclusive ali, carrascos do Celtic, o nosso mano Hearts. Cara, mas eles estarem aqui neste exato momento em primeiro lugar no campeonato escocês é insano. E tipo, jogando bem, vencendo os Rangers e o Celtic. Isso daqui é insano o que está acontecendo com o nosso mano Hearts aqui. Um dos grandes problemas que pode ferrar eles a longo prazo é o campeonato escocês tem 3 turnos, porque como são só 12 clubes, então eles fazem 3 turnos, todo mundo se enfrenta 3 vezes, né? E então são 33 jogos. 33 jogos. Ou seja, eles vão enfrentar ainda o Celtic Rangers mais 2 vezes e precisam se segurar nisso. É o principal jogo. O resto eles têm que pontuar, eles não podem se dar o luxo de não pontuar contra os outros clubes, disputando um título com o Celtic e com o Rangers, principalmente com o Celtic, mas principalmente porque eles ainda vão enfrentar esses clubes mais 2 vezes. E eles se deram bem, porque neste ano eles vão jogar 2 vezes em casa contra o Celtic. Né? Todo ano muda, né? Você vai enfrentar 2 vezes em casa um time e uma fora, e no ano seguinte você vai enfrentar esse time 2 vezes fora e uma em casa. Esse ano eles deram sorte de que vão enfrentar o Celtic 2 vezes em casa. No primeiro turno jogam em casa, no segundo jogam em Celtic e no terceiro turno jogam em Hearts. No jogo contra o Rangers, o primeiro jogo em Rangers, eles ganharam. Então o segundo jogo vai ser em Hearts, que eles vão ter vontade de jogar em casa, e o terceiro jogo vai ser em Rangers, que eles vão precisar lá no último turno elevar o nível e manter ali no final do campeonato, manter o gás funcionando. Porque pra vencer o Celtic, você tem que manter o gás. E cara, esse começo de temporada deles é bem avassalador, porque são 28 gols marcados em 11 partidas, ou seja, média de mais de 2 gols por jogo do Hearts, enquanto o Celtic tá com 16 gols em 10 jogos. Então assim, o ataque do Hearts começou avassalador nessa temporada, tem que se manter, tem que segurar até o final. A defesa tá muito bem também, levaram mais gols do que o Celtic, mais um a mais, levaram 9 gols só em 11 jogos, enquanto o Celtic levou 8. Mas o ataque, principalmente o ataque do Hearts, tá avassalador. São mais de 2 gols por partida. E um ponto que tá ajudando eles também é o fato deles não estarem jogando competições europeias. Eles não se classificaram para nenhuma competição europeia nesta temporada, então eles estão focando 100% no campeonato
escocês. Enquanto tanto o Celtic e quanto o Rangers estão jogando Liga Europa, então eles vão ter que dividir as atenções ali com a Liga Europa e o Campeonato Escocês. Isso pode fazer com que eles tropecem uma vez ou outra. Inclusive, o próximo jogo dos dois é um contra o outro, no domingo às 11 da manhã. E eu vou torcer muito pro Rangers, porque o Rangers tá atrás na tabela, então se eles vencem, o jogo é em casa, né, na casa do Rangers. Inclusive, o Rangers vai enfrentar o Celtic 2 vezes em casa nessa temporada, e o jogo é lá em Rangers. E se eles ganharem esse jogo, se o Rangers ganha esta partida, a gente vai ter um Hearts com 9 pontos de vantagem, tudo bem. No final do primeiro turno, mas 9 pontos de vantagem e com total capacidade de administrar isso e fazer uma grande zebra. Temporada passada, a gente teve várias zebras no futebol europeu, torcendo muito para que a gente tenha novas e o Hearts já tá contribuindo para isso.